Bom, pessoal, hoje à tarde estou recebendo aqui o JP, que é o sócio fundador da Fintrack, para falarmos um pouco de como tem sido a experiência da Criteria com a ferramenta de planejamento financeiro, os próximos passos dessa relação que iniciou tem um ano aproximadamente, né, JP? Mas se intensificou bastante em 2025. E aí a gente vai aqui, né, numa conversa informal, um bate-papo falando das grandes vantagens do planejamento financeiro, contando com todo o apoio e suporte da Fintrack. Acho que, JP, antes de começarmos aqui, vale talvez uma introdução de onde veio a Fintrack, né? Qual foi o propósito, qual foi o trigger que fez você fundar essa empresa que tem propósito muito nobre aqui na atuação no mercado financeiro. Eu, de formação, sou bacharel em Física pela Universidade de São Paulo e fiz pós na Poli em Engenharia de Microeletrônica. Eu me formei para isso, como a maioria das pessoas não se formaram. Iniciei minha carreira na Prudential. Na época, com a Prudential, eu tinha só o seguro de vida, ela não tinha outras empresas aqui no Brasil que tinham esse tipo de produto. E aí eu, nessa, comecei a entender, indo para Million Dollar Roundtable, que o planejamento financeiro, ele comporta não só as necessidades de proteção, como as necessidades de acumulação. E com isso, eu começo a conhecer o mercado maior como um todo. A junção do conhecimento de vida do mercado financeiro nos levou, quando eu deixo a Prudential em 2017, a montar plataformas de atendimento a corretores, vida e previdência, e aí a gente viu que carecia no mercado ter uma ferramenta de planejamento financeiro que deixasse claro para o cliente as necessidades de proteção e acumulação. Nessa eu trago o CTO da Prudential, que me atendeu muitos anos lá, o Alexandre Pureza, que veio já com tecnologia. E o sistema, como eu chamo hoje, um sistema amplo, democrático, porque ele é white label, ele leva vocês para frente do cliente, com a marca de vocês. Ele é uma amálgama de ideias do mercado. Então a gente ouve muito assessor, a gente ouve muito corretor, profissional de consórcio e os planejadores. Isso vai vindo para dentro da ferramenta e ela vai crescendo. Quando você falou de um ano do namoro, nesse um ano a gente foi evoluindo muitas novidades. E como tudo tem uma hora, nossa parceria tem crescido muito. E a gente tem gostado de trabalhar com vocês, porque a gente sente de vocês exatamente a diferença que está fazendo. E é isso que eu queria entender também de você, Caio. Como é que tem sido o uso da Fintrack e como o cliente tem recebido isso? Sempre que você vai fazer uma mudança de hábito, ela toma tempo, né? Então, você vai parar de fumar, ou você vai começar a exercitar. Primeiro você tem que estar disposto e comprar a tese, né? Mas antes de qualquer coisa, você tem que mudar a sua persona, né? Eu não sou fumante, eu sou um atleta, né? E até um pouco do que o Morgan Housel, que está aqui na Expert, fala bastante. Você personificar aquela pessoa que você quer ser. Então, o primeiro ato que a gente teve que construir na Criteria foi fazer essa transição na profissão da assessoria, onde a gente extinguiu a palavra assessor de investimentos e a gente passa a atuar como Financial Advisor, né? Que atende o nosso cliente, independente da instituição financeira. O Financial Planning, ele vira quase que o alicerce, a porta de entrada na vida do seu cliente. Ele passa a ser a nova metodologia de atendimento, né? Ela é uma metodologia pautada no Know Your Client bem feito. Então eu preciso saber dados do meu cliente que muitas vezes passava despercebido quando o foco da conversa era o Mate, ficou mudo aqui. Era o produto e não a oferta, né? E não o serviço. Então a gente se preocupou muito em termos um método bem feito nessa evolução. Então eu vou virar um Financial Advisor. Quais são os passos a passos, como que você prossegue com isso, quais são as perguntas que você tem que fazer, como que você desenha o fluxo de caixa do cliente. E eu acho que o motivo é o mais nobre de tudo, né? Você está fazendo isso para garantir que o seu cliente vai ter uma independência financeira, que ele vai ter uma aposentadoria bem pensada, bem feita, de forma eficiente.
ele vai deixar o legado, que a gente bate bastante, né? Que é a perpetuação do capital desse cliente, o legado que ele deixa aqui é o bem mais importante. E com todas essas características, você coloca o seu cliente como herói. Então, quando você coloca o seu cliente como herói, você deixa de ter um cliente, você passa a ter um admirador da marca. E aí, olha que interessante, esse admirador, ele faz com que o NPS dos clientes que fizeram Financial Planning seja 96 pontos. O cliente que não faz Financial Planning dá um bom NPS para a Critéria também, porque a gente tem bons assessores além dos Financial Advisors. Então, assim, só para vocês terem uma equiparação, o NPS dos clientes de assessoria está em 85, que é uma nota ok. O NPS dos clientes que estão no Financial Advisor, nos Financial Planners, está em 96, está falando de 11 pontos de NPS de diferença. Captação, na média, nos últimos 12 meses, JP, esses são dados que a gente imagina, mas quando você tem o dado empírico, você já começa a ver ali, você fala, pô, contra fatos não há argumentos, né? Captação, quando a gente pega o Financial Planner, ele captou nos últimos 12 meses, na média, 57 milhões por Financial Planner. O advisor, o assessor da moda antiga, que não entrou ainda no Financial Planning, ele perdeu, na média, 30 milhões de reais nos últimos 12 meses. Então, enquanto um está captando, vê recorrência de aporte, vê uma nota de satisfação maior, o outro tem uma nota de satisfação menor e não capta. ROA, que é uma métrica importante para o nosso mercado, afinal, aqui não é ONG, né? A gente tem que ter um ROA que seja sustentável, que tenha cross-selling, que englobe diversificação de receita, que não fique ali só pautado em investimentos, né? O ROA do assessor é 0,51 na Critéria, o ROA do Financial Planner é 0,83. E por fim, o dado que também reverbera bastante, né, é rentabilidade. Talvez esse seja o dado mais importante, o que a gente mais olha na Critéria, e que se você perguntar para qualquer operação aqui, ninguém sabe te dizer. A gente teve que desenvolver um robô que entra conta a conta de todos os clientes todos os dias e a gente imputa a rentabilidade de todos os clientes. Os clientes que têm um Financial Planning bem feito, nos últimos 12 meses tiveram uma rentabilidade de 11,54. Os clientes que estão na assessoria no formato antigo têm uma rentabilidade de 8,50. A gente está falando de mais de 3% de rentabilidade. Então, quanto alguns pautam a discussão, será que eu vou cobrar 0,8, 0,1, 0,9, o que quer que seja? A gente está falando de 3% de diferença de rentabilidade nas contas dos clientes. Então, o Financial Planning, ele faz uma coisa que é fundamental, que é o alinhamento de longo prazo com o seu cliente. Um objetivo de você perpetuar o capital, blindar o capital, preservar o capital. 3% ao ano, no longo prazo, tem um impacto enorme na carteira dos clientes. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Então, rentabilidade melhor, ROA mais saudável, captação superior e NPS superior. O que mais você precisa para deixar escancarado os benefícios do Financial Planning, não só para o cliente, como para o Financial Advisor? Então é um trabalho que toma tempo, tem alguns que são reticentes, e a Critéria tem uma filosofia de consolidação de mercado. Então a gente não busca muitas vezes o indivíduo, a gente busca operações. E teve operações que a gente trouxe, JP, que no início riam do Financial Planning, do Fee Base, né? Não, o mercado jamais vai tombar isso, o brasileiro... Você escuta desculpas de tudo, né? O brasileiro não está acostumado a pagar por esse tipo de serviço, né? E aí, quando você vê os números, os dados, esses assessores que entraram recentes, essas empresas que a gente fez a fusão recente, hoje lideram as estatísticas de Financial Planning. Você vê como que o ambiente no qual você está inserido, né, com as pessoas corretas, com as ferramentas corretas, com o propósito correto, o alinhamento. E aí tem um ponto que eu acho que talvez seja o mais importante na atuação da Fintrack, que é o pós-venda. Plataforma de Financial Planning, eu entendo que tem diversas. Eu conversei com pelo menos 7 ou 8 aí, antes da gente fechar com a Fintrack. Só que o que diferencia a Fintrack no mercado, além de ter uma plataforma muito robusta e completaça, é o pós-venda. É você poder mandar uma mensagem ali no grupo time, eu preciso de um apoio para entrar numa reunião aqui com o cliente, eu preciso de um apoio para conseguir comparar um consórcio contra um financiamento,
para mostrar para o cliente um estudo de previdência privada, né? E todas essas pautas aqui, o cliente tem uma percepção de valor agregado muito bacana, porque muitas vezes ele pede um estudo de previdência, pede um estudo de comparação de consórcio contra financiamento e fica ali naquele mundo de ideias, né? A Fintrack, ela evidencia e escancara isso, mas ela escancara isso com apoio, com suporte personalizado. Então tem sempre uma pessoa ali dedicada da Fintrack que entra na reunião junto com o assessor. Esse é o maior valor agregado que a gente tem, que não só valoriza o nosso Financial Advisor e faz com que o cliente tenha a percepção de, poxa, olha o time que o meu Financial Advisor tem por trás. Tem a Criteria, tem a Fintrack, todas essas pessoas aqui com o objetivo de garantir a perpetuidade, a blindagem, né, e a sucessão bem feita do capital. Então hoje, apesar da gente talvez ser pioneiro, estar liderando aí no fee-based, no Financial Planning, a gente entende que é questão de tempo até esse modelo dominar o mercado, e podendo fazer isso com vocês, com esse pós-venda, com essa proximidade, né, com esse relacionamento ali na unha. A gente até brinca, né? Pô, às vezes você manda mensagem lá no grupo, é 4h45 do mesmo minuto já tem alguém mandando o link, ó, entra aqui com você agora, pode entrar, vamos embora. Então é um dos grupos mais dinâmicos e mais bacanas, onde a gente tem feedbacks diariamente de Financial Advisors, falando, poxa, tinha um cliente aqui com 700 mil reais, fez a Financial Planning, abriu que tinha 12 milhões, trouxe tudo aqui para dentro de casa. Então todos os dias a gente encontra relatos como esses, dos clientes se sentindo abraçados, se sentindo acolhidos, e os Financial Advisors se sentindo prestigiados por ter esse apoio da Fintrack, que é o principal diferencial hoje da empresa que você construiu, JP. Parabéns. Você cuida, ele cuida de você. Eu tenho um cliente comigo há 25 anos. Vocês estão criando esse legado de ter o cliente com você. O cliente, quando ele te compra, ele cuida de você. Cuida do teu cliente, que ele vai cuidar melhor de você. E é o que a gente vem toda hora fazendo. A gente cuida de vocês, para que vocês cuidem bem do cliente final. E a gente acredita o quê? Que a sociedade, o equilíbrio financeiro, se torna uma sociedade melhor. E quando a maré sobe, ela sobe para todos os advisors, ela sobe para todo mundo. A principal conquista que o nosso cliente pode ter é ele chegar em casa e falar para a família dele, né, que caso ele não esteja lá, tá tudo resolvido, né? Se ausentar... Com a certeza de que tá, porque fez o cálculo de necessidade suficiente de proteção. Perfeito. Então, a gente quer colocar o nosso cliente como herói, né? Afinal, os empresários do Brasil, os trabalhadores aqui do nosso país, não passam por dias fáceis, né? E veja, JP, assim, a história da Criteria já tem 11 anos, né? Mas apesar disso, somos um grupo jovem, né? Estamos com 12 bilhões, mas você entra no escritório e você vê uma energia, você vê uma pujança, você vê um certo ar de otimismo que até se contrapõe com boa parte que a gente vê, né, no mercado. E isso tem um ponto que é, do mesmo jeito que joga a favor, pode jogar contra, porque por sermos jovens, a gente precisa fazer mais para conquistar a confiança. E o Financial Planning foi um elo muito importante para conquistarmos a confiança do cliente. A gente atua em praças onde a confiança é o principal item de valor, né? Então, assim, Curitiba, Maringá, Cascavel, Vitória, Fortaleza, agora Sergipe, Manaus, praças menores que fogem de Rio, São Paulo, aqui desse eixo. Confiança é tudo, todo mundo se conhece, a gente atua em Itaúna, em Lavras, então qualquer falha, qualquer erro não passará despercebido, e é um Financial Advisor que pode queimar a imagem de 200 que fazem um bom trabalho, né? Então a gente com a Fintrack nos deu de certa maneira uma segurança de que a metodologia sendo bem feita, a gente ia conseguir conquistar a confiança dos nossos clientes nessas praças onde confiança é a base de tudo, né? Então, apesar de sermos jovens, a gente tem que olhar sempre para o longo prazo, porque o que a gente está tratando aqui é do legado. O legado ele tem que ser de longo prazo. Então, quando a gente vê uma métrica que é muito importante, que ninguém tem também, que é o lifetime value, né, do cliente, a nossa métrica, comparado com o Enterprise, que são as maiores operações da XP, ela é 3 vezes maior.
Então, o nosso cliente que está conosco hoje, ele já está com a gente há 6 anos na média, enquanto na média, na Enterprise, ele fica 2 anos e tende, né, a sair. Outro dado que é importante é número de absurdos ou atrocidades, que é o relatório que a XP gosta de falar. Né? Na Critéria, a gente comete 92% a menos, ou seja, seria 8 vezes a mais a média dos escritórios da Enterprise comparado à Critéria de atrocidades. Por quê? Porque a gente não está olhando para a receita de amanhã, para o giro de amanhã, a gente está muito mais pautado, né, no longo prazo do cliente. Então, o Financial Planning, ele é o meio para todos esses indicadores, né? A gente consegue cometer menos equívocos na hora de fazer, né, a alocação, o nosso cliente fica mais tempo com a gente dentro de casa, o NPS é superior, a receita é superior, a captação é superior, a rentabilidade é 3% superior. Então, quando você entende que o Financial Planning, ele vai muito além, né? Ele tem que ser a força motriz da atividade, mas requer essa mudança de hábito. E a primeira delas, que a gente endereçou recentemente, né, que foi no planejamento estratégico da empresa, a gente falou, olha, de agora em diante, a gente não pode mais se caracterizar como assessor. Apesar de terem bons assessores, né, do mesmo jeito que você tem bons médicos, a gente faz um trabalho muito diferente para a gente estar nesse mesmo bolo. Então a gente caracterizou agora os nossos Financial Planners como Financial Advisors. Vocês são assessores financeiros que atendem os clientes independentes das instituições financeiras com um propósito aqui em comum, uniforme a todos, que é o foco no longo prazo, o foco na perpetuação do capital. Então, poxa, a gente agradece demais a parceria, somos sortudos aí de ter encontrado, né, a Fintrack cedo nessa nossa empreitada, pois sem a Fintrack teria sido impossível a gente ter feito essa transição na metodologia, no atendimento, né? Hoje a gente está com 72 Financial Advisors lá plugados na plataforma, e todos heavy users, a gente acompanha esses dados e acho que é o início de algo muito maior que está por vir, JP. Agradeço tudo que você tem falado e agradeço o convite para estar com vocês no evento, falar um pouquinho desse old Financial Planner que sou eu, falar com os mais novos e dizer que isso é uma carreira longeva, é longeva. Quanto mais você trabalha bem para o teu cliente, mais você vai ser remunerado, mais você vai ter o reconhecimento do cliente e deixar o teu propósito, que é deixar os clientes com segurança financeira.